Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 6 do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje é dia 3 de julho de 2020 e como a gente chegou na metade da unidade, né, conforme as regras que a gente falou no começo, se você ouviu os 6 episódios e pelo menos você fez alguma atividade, de um dos 6 episódios, você já tem todos os requisitos para ser aprovado nessa unidade curricular, tá? Mas mesmo assim, se você já fez tudo isso, eu gostaria que você continuasse prestigiando os próximos episódios que, né, vão existir depois das férias, para que você se informe, né? Eu vou trazer bastante coisa legal aqui para vocês. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar de 2 doenças que causam manchinhas vermelhas na pele. Também a gente vai falar sobre como que as bactérias ajudam as pessoas no embelezamento, na vaidade, na estética, para diminuir as rugas. E também nós vamos ver como que bactérias e fungos ajudam muito mais o ambiente do que muita pessoa por aí, tá bom? Então vamos lá. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem o micróbio. O sarampo está eliminado do Brasil. Esse era o título de uma notícia do dia 27 de setembro de 2016. Nessa data, o Brasil recebeu um certificado de erradicação da doença, erradicação do sarampo, da Organização Pan-Americana de Saúde. O que é erradicação? Significa que a doença não existia mais no Brasil. O último caso de sarampo até então relatado tinha sido em 2015, julho de 2015, no Ceará. O problema é que, 2 anos depois de receber esse certificado, em 2018, o Brasil, que não estava apresentando mais casos de sarampo, passou por uma epidemia de sarampo com mais de 10 mil casos em um ano e fez com que a gente perdesse esse certificado de erradicação da doença. Bom, na década de 1980, uma campanha muito forte de vacinação contra o sarampo foi realizada. Antes disso, o sarampo causava cerca de 2,5 milhões de mortes por ano no mundo. Aí implantaram um plano de eliminação do sarampo nos anos 2000. A partir dali, a doença começou a ter uma baixa mortalidade. Nessa época, a cobertura vacinal, né, ou seja, as pessoas que estavam vacinadas contra o sarampo, era de quase 100%. Então, no Brasil, nesses anos 2000 aí, foram verificados os últimos surtos de sarampo. A partir de 2001, ocorreram alguns casos importados, mas sem muita magnitude e tudo foi controlado. Isso acontece porque, quando a maioria da população está vacinada, a gente fala que há uma imunidade por rebanho. O que significa isso? Geralmente acontece quando mais de 95% da população está vacinada para alguma doença. A imunidade de rebanho acaba protegendo, né, algumas pessoas que podem não estar vacinadas. Então, toda a galera que está vacinada acaba protegendo mesmo se tiver 5% da população não vacinada. Porém, nos últimos anos, essa cobertura vacinal foi diminuindo, chegou a cair 20%, né? Então, as pessoas começaram a se vacinar menos. Então, chegava caso de sarampo da Venezuela, da Europa, as pessoas que iam viajar e voltavam, né? E isso começou a fazer com que o vírus do sarampo, ainda mais esse vírus que vinha de outros países, chegassem aqui. Nós não estávamos imunizados contra vírus diferentes, né? 20% da população não estava vacinada. Então, isso fez com que o sarampo se espalhasse rapidamente a partir desses casos, né, de vírus importados. Isso que levou o Brasil a apresentar mais de 10 mil casos de sarampo entre 2018 e 2019.
Bom, o sarampo, ele causa alguns problemas respiratórios, muita tosse. Outro sintoma também é a conjuntivite, um tipo de irritação nos olhos. São sintomas de uma gripe muito forte, tá? Pode aparecer também manchas vermelhas no corpo que são características. Geralmente esses sintomas, então, aparecem no começo, as manchas uns 3 dias depois que a pessoa foi infectada, mas também é importante falar que podem existir casos assintomáticos, onde a pessoa não tem sintoma algum, e essa doença pode ser grave, pode deixar sequelas para a vida toda, pode inclusive causar morte. Varia muito da idade da pessoa, né? Geralmente as crianças são mais afetadas. Podem ter pneumonia, infecções de ouvido grave, inflamações no cérebro, enfim, e levar até a morte, como eu falei. Bom, antigamente as pessoas ficavam com mais medo do sarampo porque elas viam alguns conhecidos morrendo por causa do sarampo, viam pessoas com problemas respiratórios por causa dessa doença, ou ainda ficar com sequela, né? Era comum as pessoas ficarem com sequelas, ficarem cegos, surdos, até mesmo com retardo mental devido ao sarampo, né? Então, hoje em dia realmente isso é mais raro de acontecer, por isso que as pessoas realmente não têm muito medo. E o sarampo, ele não tem um tratamento específico. As pessoas geralmente tomam medicamentos, né? Os médicos dão medicamentos para reduzir o desconforto provocado, né? De reduzir a febre, reduzir a inflamação nos olhos, enfim, não tem um tratamento específico para sarampo. Além disso, a taxa de transmissão é muito alta. Uma pessoa pode passar tranquilamente para 10 pessoas. O contágio é muito alto, né? E como que passa? A gente já está acostumado a ouvir isso. Tosse, fala, né? A pessoa espirra perto do outro, da mesma maneira que a Covid. A notícia boa é que para o sarampo tem vacina, né? A vacina é fornecida pelo SUS, ainda quando é bebê. Quando também a criança de repente não tomou vacina, é possível tomar mais tarde? É possível tomar também depois de adolescente, de adulto. No entanto, um forte movimento anti-vacina fez com que várias pessoas, começando isso na Europa, deixassem de dar vacinas nos seus filhos. Isso ganhou muita força a partir de um estudo que foi feito lá em Londres, em 1998, por um médico. O que ele fez, né? E esse estudo ainda foi publicado numa revista bastante importante. Ele descreveu que 12 crianças tinham desenvolvido alguns comportamentos autistas e também inflamação intestinal grave, e ele relacionou esses comportamentos autistas com a vacina contra o sarampo, que as crianças todas elas tinham tomado. Ele relacionou então o autismo com a vacina contra sarampo. Depois, vários estudos vieram desmentindo isso, colocando essa relação entre vacina contra o sarampo e autismo, dizendo que isso não tinha nada a ver. Então, era um estudo apenas contra vários estudos do mundo inteiro, né? Falando contra essa ideia. Só que isso já era tarde, muitas pessoas já estavam com essa ideia internalizada, se espalhou pela Europa, depois se espalhou pelo mundo, né? Sempre existiu um movimento anti-vacina, mas realmente esse estudo marcou a questão do sarampo, da vacina contra o sarampo especificamente, por causa desse estudo. A ideia já estava espalhada mesmo. Depois descobriram que, na verdade, esse médico ele tinha um pedido de patente de uma vacina concorrente. Então, ele escreveu um artigo dizendo que a vacina, até então que estava ali sendo oferecida, não prestava, né? Tipo, que a vacina era perigosa, podia causar autismo, mas na verdade ele já tinha um pedido de patente de outro tipo de vacina, né? Então, se as pessoas parassem de tomar a vacina que estava vigente, podia ser que elas tomassem a vacina que ele estava com a patente, que ele tinha patente. Outro fato que descobriram, um médico que era parceiro dele ali nos experimentos, ele veio a público e falou que, na verdade, não tinha prova nenhuma que as crianças tinham tido algum contato
com o vírus do sarampo, né? Não tinha essa relação que ele explicou com a vacina. Ele meio que inventou essa relação aí, o parceiro dele, né? Foi lá e falou a público isso. E também tiveram outros casos, um boato de que esse médico estava sendo patrocinado por pais de crianças autistas que queriam processar o governo, enfim. Foi visto que isso era uma grande falácia, né? Mas já era tarde demais. O Conselho de Medicina daí qualificou esse médico como totalmente irresponsável. A Sociedade Americana de Autismo foi em defesa também, né, do Conselho de Medicina e pediu para as pessoas, pediu para os pais de autistas vacinarem sim seus filhos. A revista também, que era uma revista muito famosa, se retratou, falou que, né, o estudo foi realmente um erro e ficou por isso aí. Só que o boato, né, se espalha. Bem, o vírus do sarampo é do gênero Morbillivirus. É uma família de vírus que tem uma capacidade de mutação muito alta. Inclusive, eles conseguem infectar vários tipos de espécie de animais, não somente a espécie humana, tá? E esse micróbio ainda tem a capacidade de, olha só, quando ele entra no nosso organismo, ele afeta a memória imunológica. Então, ele deixa o nosso corpo sem conseguir se proteger direito de outros tipos de infecções também. É como se ali abrisse uma porta para a gente ficar doente de mais coisa, né? Então, só para reforçar, existe a vacina, né? Oferecida pelo SUS. É uma vacina que a gente chama de tríplice viral, que, olha só que legal, uma vacina só protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, né? Só tem que ter, não é uma dose só, são 2 ou 3 doses. Então vamos vacinar, né, gente, mais uma vez o tema tá chegando no podcast, mas realmente que é muito importante a questão da vacina, para que a gente realmente volte a ter esse certificado de erradicação, da doença que a gente acabou perdendo, mas vamos readquirir novamente esse certificado. Bactéria filha da micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Quem que não gosta de ar puro, natureza, montanhas, né? Um espaço muito verde, carrapatos. Mas aí você me pergunta, carrapatos, professora, mas quem ou mora na zona rural, ou gosta de fazer, né, esse tipo de turismo ecológico, gosta de sair para o meio do mato, acampar, não pode se esquecer que tem carrapato ali no meio, né? E no Brasil, pessoal, uma doença que é transmitida por carrapato bastante preocupante é a chamada febre maculosa, tá? Se não tratada corretamente, essa febre pode levar a pessoa à morte em apenas 2 semanas, tá? Só que como geralmente acontece de forma isolada, em zonas rurais, um caso aqui, outro caso lá, não se dá muita importância para esse tipo de doença, para a febre maculosa. Só que é grave, é bastante grave e pode ser muito difícil de diagnosticar. Para os médicos, né, diagnosticarem, é muito complicado porque essa febre, esses sintomas são muito semelhantes com outros sintomas de várias outras doenças, tá? E quando se pede um exame, né, por exemplo, vai fazer um exame laboratorial, esse exame só dá a certeza depois de 14 dias que a pessoa foi infectada. E aí já não é mais viável ficar esperando 14 dias. Como eu falei para vocês, em 2 semanas pode até matar. Então não vale a pena ficar esperando 14 dias, né, da infecção para ver se a pessoa tinha ou não febre maculosa, tá? A culpa dessa doença não é de fato do carrapato sozinha, tá? Não vamos colocar o carrapato como o único culpado. O carrapato transmite a doença mais por causa de uma bactéria que tem dentro dele. Então, a real culpada é uma bactéria,
tá? O carrapato sozinho, ele não consegue infectar a pessoa, causar febre maculosa na pessoa. Ele tem que estar infectado por bactérias do gênero Rickettsia rickettsii. É um nome bem estranho. Então, o carrapato, ele infectado por essa bactéria, aí ele realmente transmite a doença, pode transmitir. Geralmente a pessoa, para ser acometida por essa doença, tem que ficar com o carrapato grudado na pele por algumas horas, porque não é instantâneo. O carrapato está na pele, ele já passa, né, a bactéria. Geralmente vai soltando um pouquinho pela saliva, o carrapato vai soltando a bactéria aos poucos pela saliva, tá? Mas não fiquem preocupados, não é esse carrapato normal que a gente está acostumado, que tem nos cachorros, assim, né, de casa, às vezes a gente encontra. Não é esse carrapato mais normalzão. É um carrapato especial chamado carrapato estrela, ou também chamado de carrapato cavalo, carrapato de cavalo, ou ainda pólvora, ou miquim. Tem esses nomes aí, tá? Eu vou mandar foto para vocês. Então, embora ele goste muito de cavalo, mas ele também pode ser encontrado em outros animais, como capivara, gambá, coelho, gado, inclusive até alguns cachorros, mas ele realmente é mais selvagem, vamos falar assim. Bom, então assim que a pessoa é picada, os primeiros sintomas já começam a aparecer, que é febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, essas máculas que eu falei, né, que são as manchinhas avermelhadas no corpo. Então, isso acontece em questão de 7, 10 dias. Se a pessoa não começar a tomar o tratamento que tem antibiótico, né, basicamente o tratamento envolve antibiótico. Em questão de 5 dias, se a pessoa não começar a tomar, realmente isso pode já não adiantar, o tratamento pode não adiantar mais. Por isso que eu falei que é perigoso o teste diagnóstico esperar 14 dias. 14 dias pode ser demais já, né? E a pessoa pode ir a óbito, tá? Então, até os médicos falam que o melhor suspeitou de febre maculosa, começa a fazer o tratamento para essa doença, mesmo se depois não for, suspende o tratamento no meio, tá? Bom, só em 2019 foram registrados no Brasil 179 casos de febre maculosa. Os casos, como eu disse, são esporádicos, né, em lugares afastados. Só que procurando algumas notícias recentes, eu encontrei aqui 2 mortes registradas em 2020, numa cidade aqui perto, relativamente perto, né, que é Ipaussu, São Paulo, de um menino de 10 anos e outro menino de 8 anos. Provavelmente essas mortes deles foram associadas com capivaras presentes no lago municipal lá. Também outras 2 mortes que eu achei em 2020 foram na cidade de Americana, São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, gente, cada fêmea do carrapato estrela infectada, ela pode gerar cerca de 10 mil filhotes aptos a transmitir a doença, né? Então, imagina, a taxa de reprodução é altíssima, né? Então, ter um cuidado, né? Você que gosta de, por exemplo, ir para campo, ir para a zona rural, levar o cachorro junto, cuidado para esse cachorro não voltar com outro tipo de carrapato, né? Diferente do que normalmente aparecem nos cachorros. Também o pessoal que mora e tem contato bastante com a zona rural, tomar um cuidado com os cavalos, né, carrapaticida e a higiene dos animais com frequência também. Gera bactéria, gera bactéria. Curiosidades microbianas. Você já deve ter ouvido falar no Botox, né? Já ouviu falar? O Botox é aquela substância que as pessoas, né, injetam em algumas partes do corpo, geralmente no rosto, com o objetivo de eliminar rugas, né, eliminar marcas de expressão. Só que essa substância, o Botox, ele é uma toxina produzida por uma bactéria,
tá? A bactéria que produz essa toxina é a chamada Clostridium botulinum. E a mesma bactéria, a mesma toxina que causa uma doença chamada botulismo. O botulismo é uma doença muito grave, ela ataca os nervos, né? A gente fala que ela é neuroparalítica. O que é isso? Ela afeta o controle motor. A gente não consegue mexer direito mais os músculos, não tem uma conversa entre neurônio e músculo. E isso pode levar à paralisia, né? Complicações dos músculos no geral. Quando afeta os músculos do sistema respiratório, né? O diafragma principalmente, a pessoa pode simplesmente parar de respirar, não consegue, né? Os músculos parados, não consegue respirar, a pessoa pode morrer, tá? E essa bactéria, ela produz alguns esporos, como se fossem sementinhas, né? Vamos falar assim. E essas sementinhas vivem no ambiente, estão livres aí no ambiente, podem viver em qualquer tipo de ambiente praticamente, inclusive em lugares com pouco oxigênio. Então essa bactéria, essa sementinha, né, o esporo da bactéria, pode estar naqueles alimentos em conserva, alimentos enlatados, e pode ser transmitida dessa maneira. Um pouquinho da toxina que você consuma nesses alimentos já é o suficiente para, em questão de horas, você ser envenenado, tá? Só que a indústria farmacêutica pega essa toxina da bactéria e faz um processamento, né? Realmente é uma diluição também, não é uma toxina muito concentrada. Então, eles fazem um tratamento para que essa toxina não cause o botulismo na pessoa, só cause essa característica de paralisar o músculo, que é isso que faz na pele, né? Aí acabam com as rugas, com as marcas de expressão e a pessoa fica com aquela pele esticada, né? Uma das desvantagens é que se o profissional não fizer o tratamento correto, na concentração correta, fica até deformado, né, pessoal? Fica o rosto da pessoa de uma maneira até muito artificial. Outras desvantagens que também tem que tomar um cuidado por parte do profissional é que a pessoa pode ter alguma dormência, pode inclusive ficar paralisada temporariamente assim que aplica o Botox. Isso se realmente não for feito num estabelecimento com controle, né? Ao longo do tempo também o Botox vai perdendo efeito, porque o nosso próprio organismo começa a responder contra aquela toxina para tentar eliminar aquela toxina. Como ela é em pouquinha quantidade, o nosso próprio organismo começa a se defender e vai degradando um pouco aquela toxina, né? Por isso que as pessoas têm que reaplicar. As pessoas, não é uma vez na vida que colocam o Botox, elas reaplicam de tempo em tempo porque ele perde o efeito mesmo, né? Só que não é somente estético, sabe? Essa toxina não é só usada para quem quer tirar ruga. Também muitos efeitos terapêuticos a toxina botulínica é utilizada. Por exemplo, no tratamento de enxaqueca, no bruxismo, né? Aquelas pessoas que começam a ranger os dentes, a meio que mastigar no seco assim. Também é usada nesse tratamento. Aquelas pessoas que têm contração muscular involuntária, sabe? Fica mexendo até a pálpebra, meu Deus. Do olho, assim, começa a mexer sem controle. Também pessoas que têm uma sudorese, começam a suar demais. A gente chama isso de hiperidrose, né? Uma transpiração em excesso. Também para quem tem uma bexiga hiperativa, uma necessidade muito grande de fazer xixi. Para tudo isso, essa toxina também é usada, e inclusive no estrabismo, né, que a gente chama popularmente de a pessoa se vesga, para ajeitar também ali, né, a questão da visão, também é usada essa toxina. Você já imaginou que uma mesma toxina da bactéria que pode levar à morte pode, além do estético, né, fazer muitas pessoas se sentirem melhor, né, esteticamente falando, mas também aliviar bastante dor, inclusive, e vários outros tipos de condições. Legal, não é verdade? Sou a Bacben, te protejo na escola, te protejo na rua e em sua casa também.
Sou do bem, meu nome é Baquibem. Sou do bem, meu nome é Baquibem. A gente chama de biorremediação um processo que é feito para diminuir a poluição do ambiente, né? Ou seja, remediar o ambiente. E esse processo é feito por organismos vivos, por exemplo, fungo, bactéria, plantas, algas, ou até mesmo alguns produtos desses organismos vivos. Tudo isso, então, que é feito para reduzir a poluição ou remover alguma substância tóxica, né, do ambiente. A gente chama isso de biorremediação. Porque são muitos os compostos, né, comprovadamente tóxicos que a atividade humana acaba liberando no meio ambiente, né? Então, a gente se expondo demais a esses contaminantes tem risco para todo mundo, para o ambiente, para a nossa saúde, né, para os animais, para a água, para o solo, enfim. E são muitos desses contaminantes, pessoal. São corantes, metais pesados, pesticidas, agrotóxicos, remédios, né, fármacos, combustíveis, petróleo, tudo isso acaba sendo literalmente devorado por fungos e bactérias. Eles conseguem ter a capacidade de destruir, modificar essas estruturas tóxicas e transformar em estruturas não tóxicas ou menos tóxicas, né, para o ambiente. E daí a humanidade usa isso, né, em seu favor. Seria um processo natural que os micro-organismos já fazem e a gente usa isso para que a poluição seja diminuída, né, uma solução sustentável para tentar diminuir a poluição do ambiente. Um dos exemplos bem-sucedidos nessa questão da biorremediação, né, usando micro-organismos para combater os poluentes, eu vou dar um exemplo clássico que aconteceu em 1989 com um navio, né, o chamado navio Exxon Valdez, lá na costa do Alasca. O que aconteceu? Esse navio teve um acidente com um iceberg lá e vazou, né, petróleo. 42 mil toneladas de petróleo vazaram desse navio aí no oceano. Aí, a petrolífera fez o uso de biorremediação para tentar, né, melhorar ali o ambiente aquático que tinha realmente um desastre acontecido. Então, eles usaram substâncias similares a fertilizantes no oceano para aumentar a população natural de bactérias. Já tem bactéria no oceano, então eles queriam meio que dar uma bombada, né, nas bactérias, fazer com que elas aumentassem em número, e aí elas realmente degradaram aquele petróleo. Em questão de 3 anos, aquela área toda contaminada, também eu vou mandar foto para vocês verem, aquela área diminuiu, ficou apenas 1% da poluição, né, original, assim, 1% apenas. Então, em 3 anos, aquela área toda foi remediada por essas bactérias que já estavam presentes no ambiente. Eles só deram uma fortificada nelas. Bom, como um processo tecnológico, né, muito promissor, totalmente ecologicamente sustentável, né, porque usa bactéria, fungo, que já degrada realmente muitos desses componentes naturalmente, então não impacta o meio ambiente, é muito mais barato, inclusive, do que métodos tradicionais, como métodos físico-químicos. Podem ser usados métodos de biorremediação em vários locais de difícil acesso também, né? Mas como qualquer tipo de técnica, tem que melhorar, tem que aprimorar, tem que realmente ampliar, né, o seu uso para que isso se popularize mais. Tem muitas empresas, muitas startups também no mundo trabalhando com biorremediação, já com muitos casos de sucesso, mas claro que sempre tem que aprimorar. Beijo para vocês, boas férias para quem vai tirar umas férias. Eu vou continuar aí, podem me perguntar qualquer coisa que eu continuo aí na ativa. Beijo para todo mundo.